Você quer descobrir qual é o maior inimigo do seu chamado, da sua vocação? Então assiste esse vídeo até o final, que nós vamos descobrir aquilo que tem nos impedido de atingir o nosso propósito, de cumprir o nosso chamado. Desde já eu queria pedir para você curtir esse vídeo, para você depois comentar, e se você não tiver inscrito no canal, se inscreve aí para você ajudar a gente. Vocação, oh, vocação, oh, vocação, oh. Todos nós fomos chamados por Deus para realizar alguma tarefa, realizar algum propósito, e Deus nos incumbiu de várias responsabilidades e nos deu capacidade para realizá-las. Nesse sentido, todos nós temos um propósito, todos nós temos um chamado e nós fomos vocacionados para algo específico. E por que eu sempre considero que um propósito ou um chamado, a sua vocação, ela é grande? Porque o Deus que te chamou é grande. O Deus que nos chamou, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é infinito. E quando nós nos deparamos frente a esse Deus, nós podemos perceber a grandiosidade da responsabilidade daquilo que Ele nos confiou. Eu me lembro daquela passagem de Isaías no capítulo 6, onde ele tem a visão do Senhor. Mas o ministério de Isaías não começa ali. Ele já começa já no início do livro, no capítulo 1, a já profetizar, a já proclamar juízo sobre Israel. Mas quando ele tem aquele encontro com o Senhor, quando ele tem aquela revelação do Deus Todo-Poderoso, ele não teve outra opção a não ser olhar para si mesmo, entender que era pecador e carecia da misericórdia de Deus. A partir de então, ele começa a compreender o tamanho do seu chamado, da sua vocação, porque ele teve uma visão do tamanho do seu Deus. John Jowett, o autor desse livro, Pregador, a sua vida e obra, ele diz assim: esta atitude de grandioso espanto pessoal face à glória da nossa vocação, conquanto nos mantenha humildes, também nos engrandecerá. Impedirá que nos tornemos pequenos oficiais de empresas transitórias, far-nos-á verdadeiramente grandes e, portanto, nos livrará de gastarmos nossos dias com fazeres triviais. Literalmente eu estou apanhando desse livro aqui, mas ele é muito bom. O que ele está querendo dizer aqui é que quando a gente se depara com o tamanho da nossa vocação, do chamado, quando após o encontro com esse Deus Todo-Poderoso, nós temos consciência dessa vocação, e ele diz aqui isso nos impedirá de sermos oficiais de empresas transitórias. Como assim? E ele complementa: isso nos impedirá, fará com que nós não gastemos os nossos dias, o nosso tempo com coisas e afazeres transitórios. O que ele quer dizer com isso? Quando nós entendemos e descobrimos a profundidade, a importância, a responsabilidade de cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, nós não vamos perder tempo com outras coisas. Se você foi chamado para ser um pregador do Evangelho, você entendeu a sua vocação, você não vai perder tempo abrindo empresas e desviando o foco daquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser de fato um empresário no reino dele, você não vai gastar o seu tempo em outras coisas a não ser aquilo que ele te chamou. Você vai se esforçar, vai trabalhar, vai estudar para que de fato esse chamado, essa vocação, ela se realize na sua vida. Não basta apenas nós entendermos que somos e fomos chamados, vocacionados por Deus, se nós não gastarmos os nossos dias para realizar esse chamado. Não é apenas um ministério unilateral, aonde só pelo simples fato de Deus nos chamar, isso automaticamente já nos capacitará ou isso já nos colocará em êxito. Eu não quero dizer que Deus ele falha ao nos chamar ou nada disso, mas o que parece na palavra de Deus é que nós somos chamados a corresponder com esse chamado de Deus. Dito isso, eu quero dizer que o maior inimigo do nosso chamado, do seu chamado, é a distração. A distração tem feito com que muitas pessoas tenham perdido tempo de investir no seu chamado, no seu propósito, para gastar o seu tempo, gastar os seus dias com aquilo que não é concernente àquilo que Deus te chamou para fazer. A distração vai fazer com que nós demoremos cada vez mais ou ainda mais para cumprir e realizar o nosso propósito. Pensa só, um exemplo. Se eu estou aqui no sul de Minas, em Itajubá, e eu quero ir para São Paulo, quero chegar em São Paulo, e eu pego meu carro então e começo a ir, vou. Só que no meio do caminho eu paro no shopping, ali que tem ali no Vale do Paraíba. Aí, mas depois eu vou lá rapidão, dou uma olhadinha no shopping e continuo. Depois eu paro no Graal. Aí dou mais uma olhadinha lá. Depois eu paro e vou fazendo essas paradas.
Ou seja, quanto tempo eu demoraria para chegar daqui até São Paulo? Talvez 3 horas? Mas com essas distrações no meio do caminho, eu vou demorar talvez 4 horas e meia, 5 horas, 6 horas, a depender do tempo que eu estou gastando com essas distrações. E assim é na minha vida e na sua vida com relação ao seu chamado, à sua vocação. Quanto mais nós estivermos distraídos com as coisas que não são concernentes àquilo que Deus nos chamou, mais tempo demorará para a gente realizar, cumprir o propósito que Deus tem em nossas vidas, para viver o propósito que Deus tem em nossas vidas. Outra coisa que, junto com a distração, tem feito com que nós cada vez mais nos distanciamos de viver o nosso propósito, ou tem inviabilizado o chamado de Deus, o cumprimento do chamado de Deus na nossa vida, é a inutilidade. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no Salmo 119, aqui no verso 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Então o salmista ele faz uma oração a Deus. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Será que você pode fazer essa oração aí agora? Falar para Deus, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver o caminho que traçaste. Meus irmãos, quando eu li esse texto, eu já tinha lido ele várias vezes, não tinha prestado atenção, mas de repente isso saltou aos meus olhos e eu falei, meu Deus, os meus olhos têm contemplado coisas inúteis. E eu não tenho vivido aquilo que o Senhor tem para mim. Então perceba, o que nos atrapalha não são somente distrações, mas são distrações inúteis. Não são coisas que são necessárias para a viagem, mas são coisas inúteis. Porque, vez ou outra, durante esse percurso, desse exemplo que eu dei, de fato, paradas terão que ser feitas, né? A depender da viagem, para descansar, de repente para se alimentar. Então você pega o exemplo da sua vida, do seu propósito, paradas terão que ser feitas, mas não paradas inúteis. Agora, o que tem feito nós não vivermos aquilo que o Senhor tem traçado, e é o que o salmista pede a Deus aqui, é que as coisas inúteis têm tomado conta dos olhos. E acho que um exemplo, um personagem bíblico que ilustra muito isso é Sansão. Deus chama Sansão para um propósito, mas ele ele se distrai, e ele deixa de viver, creio eu, em plenitude aquilo que Deus tinha para fazer. É claro, Deus ele torna o mal em bem. Deus ele não tem seus planos frustrados de maneira alguma, ele sabe, ele viu e ele cumpre em nós a sua vontade. Entretanto, na sua vontade soberana, ele permite que nós participemos nesse processo todo. E cabe a nós, eu e você, a cumprir as nossas responsabilidades. Cara, o que você está fazendo para cumprir o seu propósito? O que você está fazendo diante da sua vocação, desse chamado que Deus colocou na sua frente? Você tem gastado seu tempo nisso? Você tem gastado seu dinheiro nisso? Você tem gastado seus dias nisso? Ou você tem olhado para coisas inúteis? Ou você tem deixado com que as distrações tenham tomado seu tempo? Enquanto aquilo que Deus te chamou para fazer ainda for uma opção para você, você sempre vai ficar nesse ciclo e nunca vai sair daí. Pare de tratar o chamado de Deus na sua vida como se fosse uma opção dentre muitas outras. Dentre muitas outras coisas. Se você de fato, você sabe para que Deus te chamou, qual o propósito ele tem para sua vida e o chamado, a vocação que ele entregou para você, pare de perder tempo. Não trate isso como uma opção dentre muitas outras. Eu faço isso, eu faço aquilo. E é interessante que esse livro, né, do John Jowett, Pregador, Sua Vida e Sua Obra, ele falando a pregadores, né, falando a pastores, ministros, ele dá um exemplo, ele diz que a vocação, inclusive o Hernandes Dias Lopes que diz isso, né, e aí eu ganhei esse livro aqui, resolvi ler. Nesse livro ele diz assim que a vocação não é que a pessoa eu fui ser advogado, aí não deu certo ser advogado, ou seja, eu vou ser engenheiro, não deu certo ser engenheiro. Eu vou ser médico agora, não deu certo ser médico, já sei o que eu vou fazer, eu vou ser empresário, mas não deu certo, faliu a empresa, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou pro ministério, não, isso não é vocação. O que ele coloca aqui é que a vocação são como algemas misteriosas, né? Algemas invisíveis. Ou seja, eu não tenho outra opção, eu não tenho outra opção, eu estou preso a isso, eu estou amarrado nisso e por mais que eu tente ir para outro lugar, eu não consigo. Bom, diante desse vídeo, eu gostaria de encorajar você a investir no seu chamado, a investir na sua vocação. Cara, gaste tempo em oração nisso, gaste tempo, compre livros a respeito do propósito seu, daquilo que Deus te chamou para fazer. Gaste o seu tempo nisso. Se Deus te chamou para ser um empresário no reino dele e contribuir, ser generoso e crescer e Deus te prosperar, invista o seu tempo nisso.
Invista o seu dinheiro nisso, faça cursos, faça treinamentos. Se Deus te chamou para o ministério pastoral, invista o seu tempo nisso. Se Deus te chamou como pregador do evangelho, cara, gaste tempo em oração e leitura da palavra. Leitura, faça livro, compre livros que vão te auxiliar nesse processo. Se Deus te chamou para algo que não necessariamente está dentro da igreja local, mas fora, invista nisso no nome de Jesus, que Deus vai te usar naquele lugar. Se Deus te chamou para trabalhar em escola, trabalhar na rua, trabalhar em qualquer outro lugar, gaste seu tempo nisso. Se livre das distrações. Se Deus te chamou para ser um ministro do evangelho, ou ministro de louvor, ou um músico, estude, não perca tempo. Tenha coragem de orar como o salmista orou. Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Amém? Deus abençoe sua vida. Espero que esse vídeo possa ter te encorajado e até o próximo vídeo. Valeu! Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que talvez está em dúvida do que fazer e não está indo para lugar nenhum, nada dá certo. Envie esse vídeo para ele e eu tenho certeza que, ou ela, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com vocês. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Falou!